Disseram que ele só servia para varrer a oficina, até consertar um carro esportivo em minutos. Na movimentada Rua das Flores, no coração de Bauru, São Paulo, a oficina Rota Máxima funcionava como o pulsar de um coração mecânico. O barulho constante de ferramentas, o cheiro de óleo diesel e a fumaça dos escapamentos criavam uma sinfonia industrial que ecoava pela manhã até o fim da tarde. Entre os 8 mecânicos que trabalhavam ali, havia uma hierarquia não escrita, mas rigorosamente respeitada. No topo estavam os mestres, homens com décadas de experiência que dominavam os segredos dos motores mais complexos. No meio, os oficiais, aqueles que já provaram seu valor consertando carros importados e nacionais. E lá embaixo, quase invisível aos olhos de todos, estava Thales Ribeiro. Aos 42 anos, Thales carregava nas costas não apenas o peso dos anos, mas também o fardo de ser considerado apenas o faxineiro da oficina. Sua rotina começava às 6 da manhã, 1 hora antes dos outros chegarem. Ele varria cada centímetro do chão de concreto, organizava as ferramentas que os mecânicos deixavam espalhadas, limpava os banheiros e preparava o café que todos bebiam sem sequer um obrigado. Seu uniforme azul desbotado sempre estava impecável, mesmo depois de horas limpando graxa e óleo. Thales tinha uma particularidade que chamava a atenção: seus olhos. Enquanto limpava, ele observava. Observava cada movimento dos mecânicos, cada ferramenta que usavam, cada problema que enfrentavam. O dono da oficina, Roberto Machado, um homem robusto de 55 anos, tratava Thales com a indiferença reservada aos invisíveis. Para Roberto, Thales era apenas mais um item no orçamento mensal, necessário, mas sem importância. Os mecânicos, liderados por Joaquim Santos, um veterano de 48 anos conhecido por sua arrogância, viam Thales como alguém que nasceu para servir. Joaquim tinha o hábito cruel de aumentar a voz sempre que Thales estava por perto, fazendo piadas sobre gente que não entende nada de motor e pessoas que nasceram para limpar a sujeira dos outros. Thales nunca retrucava. Simplesmente continuava seu trabalho, movendo-se pela oficina como uma sombra silenciosa. Mas por trás daquele silêncio, uma história estava sendo escrita. Thales não era apenas um faxineiro. Ele era um observador nato, um homem que aprendia através dos olhos e das mãos. Cada vez que presenciava um reparo, gravava na memória. Cada conversação técnica que ouvia, arquivava cuidadosamente. Durante os intervalos, quando ninguém estava olhando, ele pegava manuais técnicos deixados sobre as bancadas e os estudava com a dedicação de um universitário. A oficina Rota Máxima tinha uma reputação sólida em Bauru. Carros de todas as marcas e modelos passavam por ali diariamente, desde populares nacionais até importados de alto padrão. Roberto sempre se orgulhava de dizer que sua equipe conseguia resolver qualquer problema mecânico. Joaquim, como mecânico-chefe, alimentava essa reputação com seu jeito ríspido e sua experiência indiscutível com motores a combustão. Mas havia algo que ele não sabia. Enquanto resolvia os problemas durante o dia, Thales observava atentamente cada procedimento durante a noite, quando ficava sozinho organizando a oficina. A rotina de Thales era matematicamente precisa. Acordava às 5 da manhã, tomava um café preto e caminhava os 15 quarteirões até a oficina. Chegava sempre primeiro, abria o portão e começava a transformar o caos do dia anterior em ordem. Sabia exatamente onde cada ferramenta deveria estar. Conhecia o nome de cada peça no estoque e tinha memorizado a localização de cada parafuso e componente. Mais do que isso, Thales havia desenvolvido uma intuição quase sobrenatural sobre os carros. Só pelo barulho do motor, conseguia identificar problemas que outros mecânicos levavam horas para diagnosticar. O relacionamento entre Thales e os mecânicos era marcado pela indiferença mútua. Eles o tratavam como móvel da oficina,
útil, mas sem personalidade. Tales, por sua vez, havia aprendido a se tornar transparente, a ocupar o espaço sem incomodar, a ser eficiente sem chamar atenção. Essa invisibilidade, que muitos considerariam uma maldição, havia se tornado sua maior vantagem. Enquanto os outros discutiam e competiam entre si, Tales absorvia conhecimento silenciosamente, construindo um arsenal de sabedoria técnica que ninguém suspeitava existir. As manhãs na oficina Rota Máxima seguiam sempre o mesmo ritual. Tales chegava quando a cidade ainda dormia, o vapor da madrugada ainda pairava sobre o asfalto e os primeiros raios de sol tingiam de dourado as ferramentas penduradas nas paredes. Enquanto preparava o café e organizava as bancadas, ele ouvia os primeiros carros chegarem. Cada motor tinha sua própria assinatura sonora, e Tales havia aprendido a decifrá-las como um músico identifica notas musicais. Um rangido aqui indicava pastilha de freio gasta, um silvo ali denunciava problema na correia dentada, e um ronco irregular sugeria questões na injeção eletrônica. A primeira semana de dezembro trouxe um movimento ainda mais intenso à oficina. As pessoas queriam deixar seus carros em ordem antes das férias de fim de ano, e Roberto estava radiante com o faturamento. Joaquim, por sua vez, aproveitava o momento para reforçar sua posição de liderança, distribuindo tarefas com autoridade militar e fazendo questão de lembrar a todos quem mandava ali. Tales, limpa essa bancada direito. Não é porque está movimentado que vamos trabalhar na bagunça. Gritava sempre que queria mostrar serviço para Roberto. Tales absorvia as ofensas com a mesma tranquilidade com que absorvia conhecimento. Durante os intervalos, quando os mecânicos saíam para fumar ou almoçar, ele se aproximava dos carros em manutenção e estudava cada detalhe. Conhecia de cor os manuais de dezenas de marcas e modelos, sabia a localização exata de cada componente e havia memorizado as especificações técnicas de motores que nunca havia tocado oficialmente. Suas mãos, sempre limpas e cuidadosas, pareciam ter vida própria quando se aproximavam das peças. Tocavam com a delicadeza de quem entende que cada componente tem sua função específica no conjunto. A dinâmica da oficina revelava uma cruel hierarquia social. Roberto, do alto de seu escritório envidraçado, observava o movimento como um imperador observa seus súditos. Joaquim comandava a equipe com punho de ferro, sempre pronto para humilhar quem considerasse inferior. Os outros mecânicos, Carlos, Pedro, Marcos, Anderson, Fábio e Wagner, seguiam a liderança de Joaquim, rindo de suas piadas cruéis e reforçando o ambiente de hostilidade contra Tales. Para eles, Tales representava tudo o que não queriam ser: invisível, silencioso, aparentemente sem ambição. Mas Tales tinha ambições. Sonhava com o dia em que poderia mostrar o que realmente sabia, com o momento em que suas mãos poderiam trabalhar nos motores, em vez de apenas limpá-los. Guardava esse sonho como um tesouro secreto, alimentando-o com cada conhecimento novo que adquiria. Durante as noites, quando a oficina estava vazia, ele praticava movimentos que havia observado durante o dia. Simulava diagnósticos, memorizava sequências de desmontagem e estudava diagramas elétricos com a concentração de um cientista. O relacionamento entre Tales e os clientes era praticamente inexistente. Ele era instruído a se manter invisível quando havia pessoas na oficina, a não dar opiniões e a nunca interagir diretamente com os donos dos carros. Essa regra, criada por Roberto e reforçada por Joaquim, tinha como objetivo manter a credibilidade da oficina. Cliente não pode ver faxineiro dando palpite em motor, costumava dizer Joaquim. Isso passa uma imagem ruim para o negócio. Tales acatava essa determinação, mas internamente se questionava sobre a lógica dessa segregação.
A rotina de observação de Tales havia se transformado em uma educação técnica informal e profunda. Ele sabia que o Civic 2015 do Sr. Antônio tinha problema na válvula EGR, que o Corolla da Dona Maria precisava de troca do filtro de combustível e que o Fiesta do jovem Lucas estava com defeito no sensor MAP. Sabia disso porque observava, escutava e aprendia. Mas esse conhecimento permanecia trancado dentro dele, como um livro fechado numa biblioteca abandonada. A frustração crescia a cada dia, mas Tales havia aprendido a transformar frustrações em combustível para seu aprendizado. Os mecânicos da oficina tinham especialidades. Joaquim dominava motores diesel, Carlos era especialista em câmbio automático, Pedro entendia de sistema elétrico e assim por diante. Tales, secretamente, havia se tornado especialista em todos eles. Sua memória fotográfica e sua capacidade de observação o transformaram em uma enciclopédia ambulante de conhecimento automotivo. Ele sabia mais sobre alguns carros do que os próprios mecânicos que os consertavam, mas essa sabedoria permanecia oculta, esperando o momento certo para se revelar. O inverno de 2023 chegou com força total a Bauru, trazendo manhãs geladas que faziam a respiração formar pequenas nuvens de vapor. Tales continuava chegando cedo, mas agora precisava usar um casaco velho por cima do uniforme azul. O frio não diminuía sua dedicação. Se alguma coisa, as manhãs silenciosas e vazias da oficina se tornaram ainda mais preciosas para seu aprendizado autodidata. Enquanto esperava o café esquentar, ele folheava manuais técnicos que havia emprestado da biblioteca particular de Roberto, sempre cuidando para devolvê-los exatamente no mesmo lugar. A chegada do inverno trouxe problemas típicos da estação para a oficina. Carros com dificuldade na partida, baterias descarregadas, sistemas de aquecimento defeituosos e problemas relacionados à baixa temperatura. Tales observava cada diagnóstico com atenção redobrada, notando que muitos mecânicos seguiam procedimentos padrão, sem considerar as especificidades de cada situação. Joaquim, especialmente, tinha tendência a aplicar soluções genéricas, o que às vezes resultava em retrabalho e clientes insatisfeitos. Durante uma manhã particularmente fria, Tales presenciou uma situação que o marcou profundamente. Um senhor idoso trouxe um Volkswagen Gol antigo com problema de partida. Joaquim, sem sequer escutar o relato completo do cliente, diagnosticou problema na bateria e sugeriu a troca imediata. O senhor, visivelmente preocupado com o custo, perguntou se não havia outra solução. Joaquim foi categórico. Seu carro é velho. Essas coisas acontecem. Bateria nova ou pode esquecer o carro. Tales, observando discretamente, notou que o problema não estava na bateria. O som da partida indicava claramente defeito no motor de arranque, mas ele permaneceu calado, seguindo as regras não escritas da oficina. O senhor pagou pela bateria nova, mas o problema persistiu. Joaquim, irritado, passou mais 2 horas procurando o defeito real, finalmente descobrindo que o motor de arranque estava com problema. O constrangimento foi evidente, mas Joaquim transferiu a culpa para a má qualidade das peças antigas e cobrou o serviço adicional. Tales assistiu a toda a situação com o coração apertado, sabendo que poderia ter evitado o dissabor do cliente e o retrabalho da oficina. Aquela experiência plantou uma semente de revolta que cresceria silenciosamente dentro dele. As tardes na oficina se tornaram um laboratório de aprendizado para Tales. Ele desenvolveu um método próprio de estudo. Observava o problema, mentalizava a solução antes dos mecânicos começarem a trabalhar e depois comparava sua análise com o que realmente era feito. Acertava na maioria das vezes, errando apenas em questões muito específicas, que exigiam conhecimento prático que ele ainda não possuía. Essa precisão mental o enchia de confiança e reforçava sua certeza de que possuía talento para a profissão.
Roberto, do alto de seu escritório, observava o movimento da oficina como um estrategista observa um tabuleiro de xadrez. Ele notava que Thales era eficiente, pontual e nunca dava problemas, mas isso apenas reforçava sua visão de que havia encontrado o faxineiro perfeito. A ideia de que Thales pudesse ter outras competências simplesmente não cruzava sua mente. Para Roberto, as pessoas tinham papéis definidos na vida, e Thales havia encontrado o seu: servir em silêncio. Os mecânicos da oficina desenvolveram uma dinâmica social própria. Durante os intervalos, se reuniam em torno de uma mesa improvisada para jogar cartas, contar piadas e discutir futebol. Thales nunca foi convidado para essas reuniões e, com o tempo, parou de demonstrar qualquer interesse em participar. Criou sua própria rotina de intervalo. Caminhava pela oficina, verificando se tudo estava em ordem, aproveitava para estudar problemas mais complexos nos carros em manutenção e, mentalmente, simulava procedimentos que havia observado. A capacidade de Thales de se manter invisível se tornou quase sobrenatural. Ele conseguia se mover pela oficina sem ser notado, ouvir conversas técnicas sem ser percebido e absorver informações sem chamar atenção. Essa habilidade, desenvolvida por necessidade, o transformou no observador mais eficiente da oficina. Conhecia os hábitos de cada mecânico, sabia quais eram suas especialidades e limitações, e havia mapeado mentalmente todos os procedimentos padrão utilizados na rota máxima. O conhecimento acumulado por Thales crescia exponencialmente. Ele havia se tornado um especialista em diagnóstico auditivo. Conseguia identificar problemas apenas pelo som dos motores. Sabia que um barulho metálico específico indicava problema na biela, que um silvo agudo denunciava vazamento no turbo e que um ronco irregular sugeria questões na injeção eletrônica. Esse conhecimento, puramente teórico e observacional, aguardava a oportunidade de se manifestar na prática. O outono trouxe à oficina Rota Máxima um movimento diferente. Carros preparando-se para viagens de fim de ano, revisões preventivas e aquela correria típica de quem quer evitar problemas nas estradas. Thales, já há quase 2 anos na oficina, havia se tornado parte da paisagem tanto quanto as ferramentas penduradas nas paredes. Sua rotina era tão previsível que os mecânicos nem mais o notavam. Ele simplesmente estava ali, sempre limpando, sempre organizado, sempre silencioso. Durante uma manhã de terça-feira, Thales presenciou uma discussão técnica que o marcou profundamente. Carlos e Pedro debatiam sobre um problema complexo num Mercedes-Benz C200 que havia chegado com falhas na injeção eletrônica. O carro, de propriedade de um empresário local, representava um desafio técnico considerável. Joaquim assumiu a liderança do diagnóstico, mas após 3 horas de tentativas, o problema persistia. O motor funcionava de forma irregular, consumia combustível excessivamente e apresentava perda de potência. Thales, enquanto limpava ferramentas próximas ao carro, observou que ninguém havia verificado o sensor de pressão do coletor de admissão. Ele havia lido sobre esse tipo de problema específico numa revista técnica que encontrou no escritório de Roberto. O sintoma era exatamente o que o Mercedes apresentava: funcionamento irregular, consumo excessivo e perda de potência. Mas Thales sabia que sugerir qualquer coisa seria considerado intromissão e poderia resultar em sua demissão. A frustração de ver problemas que poderia resolver, mas não tinha permissão para tocar, tornou-se uma constante na vida de Thales. Ele desenvolveu um hábito de fazer anotações mentais sobre cada diagnóstico equivocado que presenciava, cada procedimento desnecessário que via ser executado, cada cliente que saía insatisfeito por causa de soluções inadequadas. Essas anotações formaram um arquivo mental de situações em que seu conhecimento poderia ter feito a diferença.
O relacionamento entre Thales e sua família também refletia sua posição na oficina. Sua esposa, Maria, trabalhava como diarista e sempre perguntava se ele não poderia tentar crescer na oficina. Você está lá há 2 anos, Thales. Será que não dá para virar mecânico também? Thales sempre respondia que precisava de tempo, que as coisas tinham seu ritmo próprio. Mas internamente a pressão familiar se somava à frustração profissional, criando um peso emocional que ele carregava em silêncio. Os filhos de Thales, João, de 16 anos, e Ana, de 14, começaram a demonstrar vergonha da profissão do pai. Quando amigos perguntavam o que o pai fazia, eles respondiam simplesmente: trabalha numa oficina, evitando especificar que era faxineiro. Thales percebia essa vergonha e se sentia responsável por ela. Prometia para si mesmo que um dia mudaria essa situação, que um dia seus filhos teriam orgulho de dizer que o pai era mecânico. A dinâmica social da oficina se intensificou durante o outono. Joaquim, sentindo-se pressionado pelos desafios técnicos cada vez mais complexos, tornou-se ainda mais agressivo com Thales. Suas piadas cruéis se tornaram mais frequentes e ele começou a usar Thales como válvula de escape para suas próprias frustrações. Pelo menos o faxineiro faz o serviço dele direito, costumava dizer quando algum reparo dava errado. Não que isso seja difícil, até criança sabe limpar chão. Thales desenvolveu uma estratégia mental para lidar com as humilhações. Transformava cada ofensa em motivação para aprender mais. Quando Joaquim dizia que ele só servia para limpar, Thales se dedicava ainda mais ao estudo dos manuais técnicos. Quando os outros mecânicos riam de suas tentativas de dar opinião, ele se calava e observava com atenção redobrada. Essa resiliência emocional, forjada na dor da rejeição, tornou-se uma de suas maiores forças. O conhecimento técnico de Thales havia atingido um nível impressionante. Ele sabia de cor as especificações de torque de centenas de parafusos, conhecia os procedimentos corretos para desmontagem e montagem de dezenas de motores diferentes e havia memorizado os códigos de defeito de sistemas de injeção eletrônica de várias marcas. Mas todo esse conhecimento permanecia trancado dentro dele, como um tesouro guardado numa caixa forte sem chave. A chegada do final do outono trouxe uma mudança sutil, mas significativa na postura de Thales. Ele começou a se posicionar estrategicamente na oficina durante os reparos mais complexos, sempre encontrando uma razão para limpar ou organizar algo próximo aos carros-problema. Sua capacidade de observação se aguçou ainda mais, e ele começou a antecipar problemas antes mesmo dos mecânicos terminarem os diagnósticos. Era como se estivesse se preparando para algo, embora nem ele mesmo soubesse exatamente o que. Dezembro chegou à oficina Rota Máxima, com toda a intensidade do verão paulista. O calor escaldante tornava o ambiente ainda mais sufocante, e o movimento dobrou com a proximidade das festas de fim de ano. Thales, suado e exausto, mantinha sua rotina impecável apesar das condições adversas. Acordava ainda mais cedo para conseguir limpar toda a oficina antes que o calor se tornasse insuportável, e seu uniforme azul agora estava constantemente encharcado de transpiração. O aumento do movimento trouxe consigo uma pressão adicional sobre toda a equipe. Roberto, ansioso para maximizar os lucros da alta temporada, começou a aceitar mais serviços do que a oficina conseguia realizar com qualidade. Joaquim, sobrecarregado, tornou-se ainda mais irascível e suas explosões de raiva se tornaram frequentes. Os outros mecânicos, estressados pela pressão e pelo calor, começaram a cometer erros que antes não aconteciam. Foi nesse ambiente tenso que Thales presenciou o pior erro de sua carreira na oficina. Um BMW X5 chegou com problema no sistema de freios e Carlos, responsável pelo reparo, cometeu um erro grave na instalação das pastilhas.
O carro saiu da oficina numa sexta-feira à tarde e Thales imediatamente percebeu o problema. O barulho estava diferente e a posição das pastilhas não estava correta. Ele tentou chamar a atenção de Carlos, mas foi ignorado. "Faxineiro não entende de freio", respondeu Carlos irritado. O fim de semana passou como uma eternidade para Thales. Ele não conseguia tirar da cabeça a imagem do BMW saindo da oficina com problema nos freios. Imaginava o pior cenário possível. Um acidente, uma família em perigo, uma tragédia que poderia ter sido evitada. Na segunda-feira, soube que o carro havia voltado. Felizmente, o proprietário havia percebido o problema antes que algo grave acontecesse, mas a reclamação foi severa e Roberto teve que reembolsar o cliente. O incidente com o BMW marcou um ponto de virada na percepção de Thales sobre sua posição na oficina. Ele percebeu que sua invisibilidade não era apenas uma questão de hierarquia social, mas também uma questão de responsabilidade. Quando se tem conhecimento para evitar problemas e permanece calado, torna-se, de certa forma, cúmplice das consequências. Essa reflexão o manteve acordado durante várias noites, questionando seu papel e sua contribuição para o ambiente da oficina. A pressão do fim de ano também afetou a vida pessoal de Thales. Maria, preocupada com as contas de fim de ano, começou a sugerir que ele procurasse um emprego adicional. "Você poderia fazer faxina em outras empresas nos fins de semana", sugeriu ela. "Ou quem sabe trabalhar numa pizzaria à noite." Thales sentia que essas sugestões, embora bem intencionadas, reforçavam a percepção de que ele era apenas um faxineiro, alguém cuja única competência era limpar. João, seu filho mais velho, trouxe uma perspectiva diferente para a situação. Durante um jantar, ele perguntou diretamente: "Pai, por que você não tenta ser mecânico de verdade? Você sabe tanto sobre carros." A pergunta pegou Thales desprevenido. Como explicar para um filho adolescente que o mundo adulto tinha regras invisíveis que determinavam quem podia ou não demonstrar competência? Como dizer que conhecimento sem oportunidade é como uma semente que nunca encontra solo fértil? A resposta para João ficou engasgada na garganta de Thales. Ele percebeu que estava transmitindo para os filhos uma mensagem perigosa: que alguns sonhos devem permanecer apenas sonhos, que certas aspirações são grandes demais para pessoas como eles. Essa revelação o incomodou profundamente. Que tipo de exemplo estava dando para seus filhos? Que lições sobre determinação e coragem estava ensinando através de sua passividade? O calor intenso de dezembro trouxe problemas adicionais para a oficina. Vários carros chegaram com problemas de superaquecimento e o sistema de refrigeração da própria oficina começou a falhar. Os mecânicos, já estressados, tornaram-se ainda mais irritadiços. Thales, sempre atento, notou que alguns dos diagnósticos de superaquecimento estavam incorretos. Vários carros tinham problemas na bomba d'água, não no radiador, mas os mecânicos seguiam procedimentos padrão sem investigar adequadamente. A situação chegou ao limite quando Roberto, pressionado pelos atrasos e reclamações, convocou uma reunião com todos os mecânicos. Thales, obviamente, não foi convidado, mas pôde ouvir a discussão do escritório. Roberto estava furioso. "Vocês estão cometendo erros básicos. Clientes voltando, reclamações, retrabalho. O que está acontecendo com vocês?" Joaquim, na defensiva, culpou a pressão do movimento e a falta de tempo para diagnósticos adequados. Durante a reunião, Thales ouviu algo que o marcou profundamente. Roberto disse: "Preciso de gente que resolva problemas, não que crie problemas. Se não conseguem dar conta, vou ter que contratar mecânicos de outras oficinas." A ameaça pairou no ar como uma nuvem pesada. Thales percebeu que estava diante de uma situação única. A oficina precisava de competência técnica. Ele possuía essa competência, mas continuava invisível aos olhos de quem tomava as decisões. A última semana de dezembro foi particularmente intensa.
Carros chegando com problemas complexos, mecânicos sobrecarregados cometendo erros, clientes insatisfeitos e Roberto cada vez mais nervoso. Tales observava tudo com uma mistura de frustração e determinação crescente. Ele sabia que possuía as respostas para muitos dos problemas que a oficina enfrentava, mas essas respostas permaneciam trancadas dentro dele, esperando o momento certo para se manifestar. E esse momento, Tales sentia no fundo do coração estava chegando. O ano de 2024 chegou à oficina Rota Máxima com uma energia diferente. Tales, agora com 42 anos completos, sentia que algo havia mudado dentro dele durante as festividades de fim de ano. Talvez tenha sido a conversa com João, ou a pressão crescente de Maria, ou simplesmente o acúmulo de 2 anos observando erros que poderia ter evitado. Pela primeira vez, desde que começara a trabalhar na oficina, Tales se olhou no espelho e viu não apenas um faxineiro, mas um homem com conhecimento, competência e potencial desperdiçado. Os primeiros dias de janeiro trouxeram uma calmaria relativa após a tempestade de dezembro. O movimento diminuiu, dando à equipe tempo para respirar e reorganizar os processos. Tales aproveitou essa tranquilidade para implementar pequenas mudanças em sua rotina. Começou a organizar as ferramentas não apenas por tipo, mas por função, criando um sistema que facilitava o trabalho dos mecânicos. Também passou a preparar relatórios mentais dos carros que chegavam, antecipando problemas e soluções. A mudança mais significativa foi a forma como Tales começou a se posicionar durante os reparos. Em vez de se manter completamente invisível, ele passou a encontrar razões legítimas para permanecer próximo aos carros-problema. Quando um Civic chegou com problema na injeção eletrônica, Tales se posicionou estrategicamente para observar o diagnóstico. Quando Carlos começou a desmontar componentes desnecessários, Tales fez algo que nunca havia feito antes. Tossiu discretamente e apontou para o manual aberto na bancada, indicando a seção correta. Carlos, surpreso com a intervenção, inicialmente se irritou. Desde quando o faxineiro dá dica de mecânica? Mas quando verificou o manual e percebeu que estava seguindo o procedimento errado, sua expressão mudou. Você leu isso? Perguntou, incrédulo. Tales simplesmente assentiu, voltando discretamente ao seu trabalho de limpeza. Carlos terminou o reparo em metade do tempo que levaria com o procedimento incorreto. A partir desse primeiro acidente de competência, Tales começou a testar os limites de sua invisibilidade. Quando Pedro lutava com um problema elétrico num Corolla, Tales acidentalmente deixou um diagrama elétrico aberto na página correta sobre a bancada. Quando Anderson enfrentava dificuldades com um câmbio automático, Tales esqueceu um manual técnico específico ao lado do carro. Essas pequenas intervenções começaram a gerar resultados e alguns mecânicos começaram a notar. A reação dos mecânicos às coincidências de Tales foi variada. Alguns, como Carlos e Pedro, começaram a demonstrar uma curiosidade cautelosa. Outros, especialmente Joaquim, mantinham-se céticos e até hostis. Faxineiro com sorte, resmungava Joaquim sempre que Tales acertava alguma sugestão indireta. Mas mesmo Joaquim não conseguia negar que a eficiência da oficina havia melhorado sutilmente desde que Tales começara suas pequenas interferências. Roberto, observando do alto de seu escritório, notou que o número de retrabalhos havia diminuído nas últimas semanas. Atribuiu isso ao aprendizado da equipe após os problemas de dezembro, sem suspeitar que a melhoria tinha relação com as intervenções discretas de Tales. Para Roberto, Tales continuava sendo apenas o faxineiro eficiente que mantinha a oficina organizada. A vida familiar de Tales também começou a refletir suas mudanças internas. Maria notou que o marido estava mais confiante, mais disposto a conversar sobre o trabalho. "Você está diferente", disse ela numa noite de janeiro, "mais
presente. Thales não soube explicar exatamente o que estava acontecendo, mas sentia que estava redescobrindo partes de si mesmo que havia enterrado sob camadas de conformismo e invisibilidade. João, sempre observador, percebeu que o pai começara a falar sobre carros com mais propriedade. Durante as refeições, Thales passou a compartilhar histórias técnicas da oficina, explicando problemas complexos e suas soluções com uma fluência que impressionava a família. "Pai, você entende mesmo de motores?", disse Ana uma noite, e Thales sentiu o peito se encher de orgulho. Era a primeira vez em muito tempo que se sentia valorizado por seu conhecimento. O mês de janeiro trouxe desafios técnicos interessantes para a oficina. Um Audi A4 chegou com um problema elétrico complexo que deixou toda a equipe intrigada. O carro apresentava falhas intermitentes no sistema de ignição e nenhum dos procedimentos padrão estava resolvendo. Joaquim, após 2 dias de tentativas frustradas, estava considerando enviar o carro para a concessionária. Foi quando Thales tomou uma decisão que mudaria sua trajetória para sempre. Aproveitando um momento em que Joaquim havia saído para almoçar, Thales se aproximou do Audi e, pela primeira vez em 2 anos, tocou um motor com intenção de diagnosticar. Suas mãos exploraram os componentes com a delicadeza de um cirurgião, seguindo o caminho que sua mente havia traçado durante as observações dos dias anteriores. Em 15 minutos, encontrou o problema. Um fio terra solto em posição quase invisível, que causava as falhas intermitentes. Quando Joaquim retornou do almoço, encontrou o Audi funcionando perfeitamente. "Que diabos aconteceu aqui?", perguntou desconfiado. Carlos, que havia presenciado a mágica de Thales, hesitou antes de responder. Foi o Thales. Ele encontrou o problema." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Joaquim olhou para Thales, depois para o carro, depois novamente para Thales, como se tentasse processar uma informação que não fazia sentido em seu mundo ordenado. "Você mexeu no meu carro?" A voz de Joaquim carregava uma mistura de incredulidade e fúria. Thales, sentindo que havia cruzado uma linha invisível, começou a se explicar. Eu vi que o fio estava solto e..." Mas Joaquim o interrompeu. "Você não tem autorização para tocar em motor nenhum. Você é faxineiro. Se der problema no carro, quem vai assumir a responsabilidade?" A discussão atraiu a atenção de Roberto, que desceu de seu escritório para entender o que estava acontecendo. Quando soube que Thales havia consertado o Audi, sua reação foi ambígua. Por um lado, estava satisfeito com a solução do problema. O cliente ficaria contente e a oficina economizaria tempo. Por outro lado, estava preocupado com as implicações. "Thales, você entende que não pode mexer nos carros dos clientes? Isso pode gerar problemas legais para a oficina." Thales, pela primeira vez em 2 anos, encontrou sua voz. "Senhor Roberto, eu só queria ajudar. Eu sei que não tenho autorização, mas vi que era um problema simples e..." Roberto levantou a mão, interrompendo-o. "Vamos conversar depois. Por agora, volte ao seu serviço normal." A conversa prometida ficou para mais tarde, mas Thales sabia que algo fundamental havia mudado. Ele havia saído das sombras e não havia mais volta. A semana seguinte ao incidente com o Audi foi marcada por uma tensão palpável na oficina Rota Máxima. Thales sentia os olhares dos mecânicos sobre ele, alguns curiosos, outros desconfiados, todos tentando entender como o simples faxineiro havia resolvido um problema que deixara Joaquim em dificuldades por 2 dias. O próprio Thales caminhava pela oficina com uma postura ligeiramente diferente, como se carregar um segredo por tanto tempo tivesse criado uma curvatura em seus ombros que agora estava se desfazendo. Roberto adiou a conversa prometida por vários dias, claramente tentando processar a situação. Como dono da oficina, ele enfrentava um dilema. Thales havia demonstrado competência técnica impressionante, mas também havia violado protocolos importantes.
Mais complicado ainda era o fato de que isso expunha uma falha em seu sistema de avaliação de funcionários. Como havia passado 2 anos sem perceber o potencial de alguém que trabalhava diariamente sob seus olhos. Joaquim, por sua vez, reagiu ao episódio com uma mistura de brutalidade e insegurança. Suas piadas sobre Thales se tornaram mais cruel, mas agora carregavam um tom defensivo que não existia antes. Sorte de principiante, dizia para quem quisesse ouvir. Qualquer um pode ter sorte uma vez. Mas internamente, Joaquim estava perturbado. Como mecânico-chefe, sua autoridade se baseava em conhecimento técnico superior, e a demonstração de competência de Thales ameaçava essa fundação. Os outros mecânicos se dividiram em grupos distintos. Carlos e Pedro, que haviam se beneficiado das dicas discretas de Thales nas semanas anteriores, começaram a vê-lo com outros olhos. Anderson e Marcos mantinham-se neutros, observando os desdobramentos sem tomar partido. Fábio e Wagner, leais a Joaquim, reforçavam a narrativa da sorte e tratavam o episódio como uma anomalia que logo seria esquecida. A mudança mais significativa veio do próprio Thales. Depois de quebrar o silêncio de 2 anos, ele descobriu que não conseguia mais voltar à invisibilidade completa. Começou a fazer pequenos comentários técnicos durante o trabalho, sempre respeitosos e discretos, mas demonstrando conhecimento que impressionava quem estava prestando atenção. Quando um cliente chegou reclamando de barulho no motor, Thales comentou baixinho com Carlos: "Parece problema na correia dentada." Carlos investigou e confirmou o diagnóstico. A pressão interna que Thales havia carregado por tanto tempo começou a encontrar válvulas de escape. Durante uma manhã, enquanto organizava ferramentas, ele começou a cantar baixinho, algo que nunca havia feito na oficina. Era uma música que aprendera com o pai, um homem simples que sempre dizia que trabalho bem feito é motivo de orgulho, não de vergonha. A lembrança do pai trouxe uma força nova para Thales, uma conexão com valores que havia esquecido. A situação chegou a um ponto crítico numa quinta-feira de fevereiro. Um Mercedes-Benz Classe E chegou à oficina com um problema complexo no sistema de transmissão automática. O carro, de propriedade de um advogado influente da cidade, representava tanto uma oportunidade quanto um risco para a oficina. Resolver o problema traria prestígio, mas um erro poderia resultar em problemas legais sérios. Joaquim assumiu pessoalmente o caso, determinado a demonstrar sua competência após o episódio com Thales. Após 3 dias de tentativas, Joaquim não conseguia identificar a causa exata do problema. A transmissão apresentava comportamento errático, mas os testes convencionais não revelavam defeitos óbvios. O cliente, impaciente, ameaçou levar o carro para a concessionária e ainda processar a oficina por incompetência. Roberto, desesperado, considerava aceitar a derrota e devolver o carro sem solução. Foi nesse momento de crise que Thales tomou a decisão mais corajosa de sua vida profissional. Aproximou-se de Roberto e, com voz firme, mas respeitosa, disse: "Senhor Roberto, eu posso tentar ajudar." Roberto, estressado e sem outras opções, olhou para Thales como se estivesse vendo um fantasma. "Thales, não é hora para brincadeiras. Esse é um problema sério." Thales respirou fundo e respondeu: "Eu sei, senhor, e eu sei qual é o problema." O silêncio que se seguiu foi total. Todos os mecânicos pararam de trabalhar e olharam para a cena que se desenrolava. Joaquim, vermelho de raiva, explodiu: "Agora o faxineiro vai nos ensinar mecânica. Isso é o fim do mundo." Mas Roberto, desesperado e intrigado, gesticulou para que Joaquim se calasse. "O que você acha que é, Thales?" A pergunta ecoou pela oficina como um desafio ao destino. Thales caminhou até o Mercedes, suas mãos tremendo ligeiramente, mas sua voz firme. "O problema está no módulo de controle da transmissão. Não é defeito mecânico, é eletrônico. O módulo está enviando sinais incorretos para as válvulas hidráulicas."
Joaquim riu amargamente. Se fosse isso, nosso scanner teria detectado. Tales olhou diretamente para Joaquim. Nem sempre, senhor Joaquim. Às vezes o módulo apresenta defeito intermitente que só aparece sob condições específicas de temperatura e carga. Roberto, sentindo que não tinha nada a perder, autorizou Tales a verificar sua teoria. Mas se você estiver errado, se danificar alguma coisa... Tales interrompeu respeitosamente. Eu assumo total responsabilidade, senhor Roberto. Com essas palavras, Tales colocou suas mãos no Mercedes pela primeira vez, mas desta vez com autorização oficial e toda a oficina observando. O momento que ele havia sonhado por 2 anos finalmente havia chegado. As mãos de Tales tremeram imperceptivelmente quando tocaram o capô do Mercedes-Benz. 2 anos de conhecimento teórico, observação silenciosa e sonhos reprimidos convergiam naquele momento único. Toda a oficina Rota Máxima havia parado, formando um semicírculo ao redor do carro, como espectadores de um evento histórico. O silêncio era tão profundo que o zumbido das lâmpadas fluorescentes parecia ensurdecedor. Roberto, braços cruzados, observava com uma mistura de esperança e apreensão. Joaquim, de cara fechada, claramente torcia por um fracasso que validasse sua visão de mundo. Tales abriu o capô com movimentos precisos e seguros, como se tivesse feito isso milhares de vezes. Seus olhos examinaram o compartimento do motor com a familiaridade de quem conhece cada componente, cada fio, cada conexão. Localizou o módulo de controle da transmissão, uma pequena caixa preta situada numa posição de difícil acesso, exatamente onde sua memória fotográfica dos manuais técnicos indicava que estaria. Preciso do scanner da Mercedes, disse, surpreendendo a todos com o tom de autoridade natural em sua voz. Carlos, ainda em choque, trouxe o equipamento de diagnóstico específico. Tales conectou os cabos com movimentos fluidos, seus dedos encontrando os pontos de conexão sem hesitação. Vou fazer um teste de estresse no módulo, explicou, falando mais para si mesmo do que para a audiência. O defeito só aparece quando o sistema está sob carga específica e em determinada temperatura. Joaquim resmungou. Isso é perda de tempo. Se houvesse problema eletrônico, já teria aparecido nos nossos testes. O teste que Tales executou não estava nos procedimentos padrão da oficina. Era uma técnica avançada que havia aprendido numa revista técnica alemã, um método usado por especialistas em transmissões de alta performance. Ele aqueceu o motor até uma temperatura específica, aplicou uma sequência particular de comandos na transmissão e monitorou as respostas do módulo de controle. Por 15 minutos, trabalhou em silêncio absoluto, totalmente concentrado, como se o mundo exterior não existisse. Então, aconteceu. O scanner começou a emitir códigos de erro que não haviam aparecido nos testes anteriores. Tales sorriu discretamente. O primeiro sorriso genuíno que alguém havia visto em seu rosto durante os 2 anos na oficina. Aqui está, disse, apontando para a tela do equipamento. Código P0722, sensor de velocidade de saída da transmissão, circuito sem sinal. O módulo está falhando intermitentemente na leitura do sensor. A explicação fluiu de sua boca com naturalidade surpreendente. Roberto se aproximou da tela, incrédulo. Como você sabia disso? Tales respirou fundo antes de responder. Eu leio, Sr. Roberto. Leio muito, revistas técnicas, manuais, tudo o que posso encontrar sobre carros. Pedro, admirado, comentou. Mas isso é conhecimento de especialista. Tales assentiu modestamente. É conhecimento de quem gosta do que faz, mesmo que não possa fazer oficialmente. A solução do problema exigiu a substituição do módulo de controle, uma peça cara, mas muito menos custosa que uma reconstrução completa da transmissão, que era a direção que Joaquim estava seguindo. Tales orientou a instalação do novo módulo, explicando cada passo,
com detalhes que demonstravam conhecimento profundo do sistema. Quando o Mercedes finalmente funcionou perfeitamente, a oficina inteira explodiu em comentários de surpresa e admiração. O proprietário do Mercedes, Dr. Henrique, chegou à oficina no momento exato em que Thales terminava os testes finais. Roberto, ainda processando os eventos, explicou que um de seus especialistas havia identificado e resolvido o problema. Dr. Henrique, impressionado com a eficiência e competência técnica, elogiou a oficina e prometeu recomendar os serviços para seus conhecidos. Quando perguntou quem era o especialista, Roberto hesitou por um momento antes de apontar para Thales. Doutor. Henrique olhou para Thales. Uniforme azul desbotado, mãos sujas de graxa, postura humilde, e algo em seus olhos mudou. Você é mecânico há muito tempo? Perguntou. Thales, ainda processando sua nova realidade, respondeu honestamente. Oficialmente não, senhor, mas estudo motores há anos. Dr. Henrique assentiu pensativo. O melhor conhecimento vem da paixão, não apenas do diploma. Parabéns pelo excelente trabalho. Quando o Dr. Henrique saiu, um silêncio carregado de significado tomou conta da oficina. Thales estava no centro de todos os olhares, mas pela primeira vez, esses olhares carregavam respeito em vez de indiferença. Joaquim, claramente abalado, murmurou algo sobre ter que verificar esse módulo melhor e se afastou. Roberto, ainda tentando processar o que havia testemunhado, simplesmente disse: Thales, precisamos conversar. Agora. O escritório de Roberto nunca havia parecido tão pequeno. Thales se sentou na cadeira de frente à mesa, suas mãos ainda ligeiramente sujas de graxa, contrastando com o ambiente organizado e limpo. Roberto caminhava de um lado para outro, claramente lutando para organizar pensamentos e palavras. Por 2 anos, havia visto Thales apenas como o faxineiro eficiente e invisível. Agora, enfrentava a realidade desconcertante de que havia desperdiçado um talento excepcional por puro preconceito e falta de visão. Thales, começou Roberto, finalmente se sentando. Preciso entender uma coisa. Como você aprendeu tudo isso? A pergunta carregava uma mistura de curiosidade genuína e constrangimento mal disfarçado. Thales, ainda se acostumando com a ideia de que sua voz tinha valor, respondeu com honestidade. Eu sempre gostei de carros, senhor Roberto. Desde criança, desmontava brinquedos para entender como funcionavam. Quando comecei a trabalhar aqui, vi uma oportunidade de aprender observando. Roberto balançou a cabeça incrédulo. Você quer dizer que aprendeu tudo isso apenas observando? Thales sorriu timidamente. Observando, lendo, estudando. Aproveito cada manual que encontro, cada revista técnica. Durante as noites, quando organizo a oficina, pratico mentalmente os procedimentos que vi durante o dia. É como se fosse um laboratório pessoal de aprendizado. A explicação revelava não apenas talento natural, mas uma dedicação impressionante que havia passado despercebida por todos. A conversa foi interrompida por batidas na porta. Carlos entrou hesitante, claramente nervoso. Desculpe interromper, Sr. Roberto, mas chegou um Porsche com problema complexo no motor. O Sr. Joaquim está tendo dificuldades. Roberto suspirou profundamente. Nos últimos meses, situações como essa se tornaram mais frequentes. Carros com tecnologia avançada chegavam à oficina e sua equipe, formada por mecânicos tradicionais, nem sempre conseguia acompanhar a evolução tecnológica. Thales se levantou instintivamente. Posso dar uma olhada? As palavras saíram naturalmente, sem a hesitação que caracterizava suas falas anteriores. Roberto o observou por um momento, tomando uma decisão que mudaria não apenas a vida de Thales, mas a dinâmica inteira da oficina. Vamos, disse simplesmente. Quando saíram do escritório, encontraram uma cena familiar. Joaquim frustrado, mecânicos confusos e um cliente elegante e claramente impaciente com a demora.
O Porsche 911 estava com problema no sistema de ignição direta, uma tecnologia avançada que poucos mecânicos dominavam completamente. Thales se aproximou do carro e, pela primeira vez, não precisou fingir que estava apenas limpando algo. Examinou o motor com olhos experientes, ouviu o funcionamento irregular e, em poucos minutos, identificou o problema. Uma bobina de ignição defeituosa que estava causando falhas em cilindros específicos. O problema está na bobina do terceiro cilindro, disse Thales, apontando para o componente específico. Ela está falhando sob carga, por isso o motor funciona bem em marcha lenta, mas apresenta falhas em aceleração. Joaquim, vermelho de raiva e constrangimento, explodiu. Como você pode ter certeza? Nós testamos todas as bobinas. Thales, mantendo a calma, respondeu. Às vezes, o teste convencional não detecta falhas intermitentes. Posso mostrar uma técnica diferente de diagnóstico? O teste que Thales executou era sofisticado, usando um osciloscópio para analisar os padrões de ignição de cada cilindro. Era uma técnica que havia aprendido numa revista técnica japonesa específica para motores de alta performance. Em 15 minutos, provou que sua análise estava correta. A bobina do terceiro cilindro apresentava padrão irregular que não aparecia nos testes convencionais. A substituição da peça resolveu completamente o problema. O proprietário do Porsche, Sr. Augusto, ficou impressionado não apenas com a solução rápida, mas com a competência técnica demonstrada. Você é especialista em carros alemães? Perguntou para Thales. Não especificamente, senhor, respondeu Thales, mas estudo sistemas de ignição avançados. Cada marca tem suas particularidades, mas os princípios básicos são similares. Sr. Augusto assentiu, admirado. Conhecimento assim é raro. Parabéns pelo excelente trabalho. Quando o cliente saiu, satisfeito e prometendo retornar, Roberto tomou uma decisão que estava maturando desde a manhã. Thales, disse em voz alta para que todos ouvissem, a partir de hoje, você não é mais faxineiro. Você é mecânico desta oficina. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Pedro, que começou a bater palmas. Carlos se juntou ao aplauso. Depois, Anderson e Marcos. Fábio e Wagner hesitaram, mas também aplaudiram. Joaquim permaneceu calado, mas não conseguia negar a competência que havia testemunhado. Thales sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio profundo, como se uma pressão enorme que carregava há anos finalmente tivesse sido liberada. Obrigado, Sr. Roberto, disse com voz embargada. Não vou decepcioná-lo. Roberto sorriu. Thales, você já provou seu valor. Agora é só continuar fazendo o que sempre fez. Cuidar dos carros com competência e dedicação. A notícia se espalhou pela oficina como um incêndio. Thales, o homem invisível, havia se tornado visível de forma espetacular. Mas mais importante que o reconhecimento externo era o reconhecimento interno. Pela primeira vez em 2 anos, Thales se sentia valorizado pelo que realmente era. Um homem talentoso que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. 3 meses se passaram, desde o dia em que Thales deixou de ser o faxineiro invisível para se tornar o mecânico mais respeitado da oficina Rota Máxima. A transformação foi radical, não apenas em sua posição profissional, mas em toda sua presença e autoestima. O uniforme azul desbotado foi substituído por um macacão novo com seu nome bordado, Thales Ribeiro, mecânico especialista. Mas a mudança mais significativa estava em seus olhos. Agora brilhavam com confiança e propósito. A oficina passou por uma revolução silenciosa. Thales trouxe não apenas competência técnica superior, mas também uma metodologia de trabalho baseada em estudo constante e atualização tecnológica. Criou um sistema de diagnóstico que combinava experiência prática com conhecimento teórico avançado, reduzindo drasticamente o tempo de reparo e eliminando praticamente todos os retrabalhos.
Roberto, impressionado com os resultados, investiu em equipamentos mais modernos e passou a enviar Thales para cursos de especialização. O relacionamento com os outros mecânicos evoluiu de forma surpreendente. Carlos e Pedro, que haviam sido os primeiros a reconhecer o talento de Thales, tornaram-se seus parceiros mais próximos, sempre dispostos a aprender suas técnicas inovadoras. Anderson e Marcos, inicialmente céticos, foram conquistados pela paciência que Thales demonstrava ao ensinar e compartilhar conhecimento. Fábio e Wagner, depois de resistirem por algumas semanas, reconheceram que trabalhar com Thales os tornava mecânicos melhores. Joaquim, o antigo mecânico-chefe, enfrentou a situação mais difícil. Sua autoridade, baseada em anos de experiência, foi questionada pela competência superior de Thales. No início, houve tensão e resistência, mas Roberto tomou uma decisão sábia. Promoveu Thales a supervisor técnico, mantendo Joaquim como gerente operacional. A divisão de responsabilidades funcionou. Joaquim cuidava da gestão da equipe e prazos, enquanto Thales se responsabilizava pelos casos mais complexos e pelo treinamento técnico. A reputação da oficina cresceu exponencialmente. Clientes que levavam carros importados e de alta performance para as concessionárias começaram a procurar a Rota Máxima especificamente pelos serviços de Thales. Dr. Henrique, o proprietário do Mercedes, tornou-se um divulgador entusiasmado, recomendando a oficina para sua rede de contatos. Senhor Augusto, do Porsche, trouxe outros carros esportivos e sempre solicitava que Thales pessoalmente cuidasse de seus veículos. A transformação mais emocionante aconteceu na vida familiar de Thales. Maria, que havia passado anos sugerindo que o marido procurasse trabalho adicional, agora se orgulhava de contar para as vizinhas que estava casada com o melhor mecânico de Bauru. João, que antes sentia vergonha da profissão do pai, passou a levar amigos na oficina para mostrar o trabalho de Thales. Ana começou a se interessar por mecânica, perguntando sobre motores e peças durante o jantar. O salário de Thales triplicou em 3 meses. Roberto, reconhecendo que havia encontrado um talento excepcional, ofereceu participação nos lucros e até mesmo a possibilidade de sociedade futura. Thales, com sua humildade característica, preferia focar no trabalho bem feito, mas aceitava as oportunidades de crescimento com gratidão. Pela primeira vez na vida, conseguia pagar todas as contas sem apertar o orçamento, e ainda sobrava dinheiro para pequenos luxos familiares. A oficina Rota Máxima se tornou um centro de referência em Bauru para reparos complexos. Thales desenvolveu especialização em carros híbridos e elétricos, antecipando tendências do mercado. Roberto investiu em equipamentos específicos para esses veículos, e Thales se tornou um dos poucos mecânicos da região capacitados para trabalhar com tecnologia automotiva de última geração. A oficina passou a receber carros de cidades vizinhas, todas procurando os serviços do mecânico milagroso. O mais surpreendente é que Thales nunca perdeu sua essência humilde e observadora. Continuava chegando cedo, mantinha a oficina organizada e tratava todos com respeito. A diferença era que agora sua competência era reconhecida e valorizada. Desenvolveu um programa de mentoria para jovens interessados em mecânica, ensinando não apenas técnicas, mas também a importância do estudo constante e da dedicação. Numa tarde de maio, enquanto trabalhava num BMW híbrido, Thales pausou por um momento e olhou ao redor da oficina. Via Carlos explicando um procedimento para um aprendiz, Pedro estudando um manual de transmissão CVT e até Joaquim perguntando sobre diagnósticos eletrônicos. A oficina havia se tornado um ambiente de aprendizado constante, onde todos cresciam juntos. Roberto, observando da janela de seu escritório, sorriu satisfeito. A Rota Máxima não era mais apenas uma oficina mecânica comum. Havia se transformado em um centro de excelência técnica.
Tudo por causa de um homem que ele havia subestimado por 2 anos. Um homem que mostrou que o verdadeiro talento nem sempre vem com diplomas ou certificados, mas sim com paixão, dedicação e uma vontade incessante de aprender. Thales Ribeiro havia provado que não existe trabalho pequeno, apenas pessoas que não reconhecem o potencial que existe em cada ser humano. Sua história se tornou lenda em Bauru, a história do faxineiro que se tornou o melhor mecânico da cidade, não por sorte ou milagre, mas por nunca ter desistido de seus sonhos e por ter transformado cada dia de invisibilidade em uma oportunidade de crescimento. O final da tarde trouxe o último cliente do dia. Um jovem com um carro antigo, cheio de problemas, sem dinheiro para pagar um reparo caro. Thales olhou para o rapaz e viu um reflexo de si mesmo há alguns anos. "Vamos dar uma olhada", disse com um sorriso. "Todo problema tem solução. Só precisamos encontrar o caminho certo." E assim, Thales continuou fazendo o que sempre fez melhor: transformar problemas em soluções, invisibilidade em reconhecimento e sonhos em realidade. Se você chegou até aqui e quer ver mais histórias como esta, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Deixe um like para que possamos continuar compartilhando mais histórias como esta.